Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração e no lar de todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Mais uma vez, convidamos a todos para juntos compartilharmos do entendimento e da palavra do Senhor que nos enriquece a cada dia quando a lemos e a pomos em nosso coração. Preste atenção que hoje nós vamos lhe falar sobre o privilégio daqueles que verdadeiramente tomam Jesus como seu Senhor e Salvador. A primeira palavra que eu gostaria de trazer a vocês é uma explicação sobre a razão pela qual Jesus falava em parábolas. E aí você vai compreender que há um mistério muito grandioso em todas as Escrituras. E você precisa compreender esses mistérios. E somente o Espírito Santo de Deus nos revela todos esses mistérios. Para você entender, você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador e deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza na palavra e assim você adquire o conhecimento. Certa vez Jesus estava falando com os discípulos por parábola e ele contou a parábola do semeador. E quando ele terminou, havia uma grande multidão ao seu redor. Quando ele terminou, os discípulos chegaram perto dele e fizeram-lhe esta pergunta. Está registrada em Mateus, capítulo 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido esse privilégio. Querido, aqui está a questão X sobre todo esse conhecimento misterioso que nós anunciamos todos os dias. Para que você adquira esse conhecimento, a primeira coisa que tem que fazer é seguir o João 14, verso 1. Credes em Deus, credes também em mim. Palavras de Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Olha aqui, já frisei e vou frisar novamente. Jesus não está pedindo para você crer em mais nada. Crer em Deus e crer nele. Quando você crê em Deus, você abre o seu entendimento para a existência de um único ser capaz de lhe perdoar. E quando você crê em Jesus, você encontra um ser que morreu por você para te dar a vida eterna. Então eu quero agora que você entenda isso. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso 9 e 10, tem essa escritura registrada. Falamos a você sobre profecia ontem e hoje quero lhe mostrar mais uma vez. Olha o que está escrito lá. Está escrito assim: de sorte que ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido pelo mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Por que razão Deus está anunciando a palavra? E por que razão o profeta Isaías teria que fazer um ministério infrutífero? Porque, querido, a nação de Israel, durante muitos anos, desobedeceu ao Senhor e matou todos os profetas de Deus. Todos os profetas de Deus. Diante desta situação, Deus ficou tão chateado com a nação que ele levantou Isaías para pregar à nação de Israel uma mensagem de condenação. Feche o entendimento desse povo para que não entendam as minhas palavras. Feche os ouvidos para que, ouvindo, eles não possam compreender nada. Feche os olhos para que eles, vendo as maravilhas da palavra, não possam compreendê-la. E esta palavra está, portanto, sendo registrada por Jesus. E esta é a razão pela qual Jesus disse que ele falava à nação de Israel por parábola e não explicitamente esclarecendo os fatos, porque tinha que cumprir a profecia de Isaías, e ao mesmo tempo ele revelava a palavra, o sentido das parábolas, apenas àqueles que criam nele. Todos quanto criam nele, recebiam
o esclarecimento da profecia ou da parábola em particular. Jesus explicava para ele em particular. Em outras palavras, ele não fazia acepção de pessoas, nem mesmo daqueles que rejeitaram a palavra no passado. Todos quanto vinham a ele e criam nele, de todo o coração, permaneciam com ele. Acontece, querido, que a multidão foi afluindo e juntando, e eles amavam andar atrás de Jesus, porque Jesus curava, expulsava demônio, alimentava eles, dava esperança, dava aquela visão de poder extraordinário, e eles ficavam enriquecidos com aquilo. Porém, certo dia, Jesus foi falar de si mesmo, da sua missão, e ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que vir a mim, comer da minha carne e beber do meu sangue, este tem vida eterna. Havia uma multidão tremenda ouvindo. De repente, um a um, começaram a sair. E ele então, Jesus, percebendo que saía um a um, vendo que os seus ouvintes já não mais aplaudiam, vendo que os seus ouvintes não queriam mais ouvi-lo, e sabendo a intenção do coração deles, Jesus lhes disse exatamente estas palavras: isto vos escandaliza? A mensagem que eu estou pregando a vocês vos escandaliza? E aí ele se volta para eles com esta outra expressão: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João capítulo 6, o verso 61 e 63. O que Jesus está dizendo? Eu não vim falar com vocês de coisas desta vida. Eu vim falar a vocês de coisas espirituais. Porque é o propósito do Pai que vocês sejam salvos, que vocês sejam libertos dos seus pecados. E esta é a minha missão. Porque eu vou realmente dar a minha carne para que vocês possam viver. E vou dar o meu sangue para que vocês sejam purificados dos seus pecados. Aí o povo começou a sair, foi saindo, e nada de parar alguém. E de repente Jesus olhou na frente dele, só estavam os discípulos. Então ele disse assim: quereis vós também irdes? Aí Pedro respondeu-lhe desta maneira: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Aqui está, querido, o segredo. Somente tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais. Pedro era judeu. Pedro creu em Jesus. Pedro se dispôs a andar com Jesus. Pedro se dispôs a obedecer os ensinamentos de Jesus. Pedro verdadeiramente se lançou de corpo, alma e espírito nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É a única forma de você ser salvo, pois só Jesus tem palavras de vida eterna. Creia e você será tão forte e poderoso como foi Pedro no passado. Dará testemunho de Jesus e viverá por ele para todo sempre. E pode ter certeza que você vai morar com Cristo no céu e vai ver Pedro face a face e Jesus face a face. Creia, porque só os filhos que se dispõem a ouvir o Pai é que estão dentro do reino dos céus. Deus te abençoe e te dê entendimento. Vamos orar. Senhor bendito, em nome do Senhor Jesus, temos, ó Deus, o conhecimento em que nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, ele é o único salvador, ele é o único que pode perdoar pecados, ele é o único que pode nos levar até a tua presença. Ó Deus, que aqueles que ouvirem essa mensagem possam desejar crer em ti, ó Deus, como Deus único e verdadeiro, e em Jesus Cristo como seu Salvador, para alcançarem a vida eterna. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.